Olá, habitantes de Gaia! Então, como prometido, hoje a gente vai ter o nosso último vídeo ensinando como que faz a boneca de milho, que é um objeto tradicional nos rituais de Imbolc dos antigos. A boneca de milho era um símbolo de Brigitte, ela simbolizava, representava a deusa Brigitte. E a chegada da bonequinha dentro do círculo, quando a gente estava celebrando o ritual, significava a chegada de Brigitte, que é a deusa que a gente cultua em Imbolc. Então hoje eu vou ensinar como que faz essa bonequinha do zero, tá? Essa bonequinha ela é tradicionalmente feita com palha de milho, por isso ela se chama boneca de milho. Mas se você não tiver palha de milho na sua casa, você pode fazer a bonequinha com papel, com retalhos de tecido, com feltro, com qualquer coisa que você quiser que seja maleável, né? Tipo um tecido. Pode ser feita até com jornal se você quiser, tá bom? Mas essa é a representação da deusa, então assim, quanto mais bonitinha, quanto mais capricho você fizer, melhor, tá bom? Então a gente primeiro faz uma bonequinha, que eu vou ensinar aqui como é que faz, e depois a gente veste ela com roupinhas brancas. Porque na noite de hoje ela vai se vestir de noiva, de donzela, de noiva e de... o branco também simboliza o leite, que é um alimento muito característico de Imbolc. Então vamos começar. Primeiro você vai precisar de um retalho nesse formato assim de retângulo, tá? Que pode ser uma palha de milho maior, você deixa a palha de milho maior se você for fazer a sua bonequinha de milho, né? Como eu vou fazer de tecido, eu peguei esse algodão cru e eu vou fazer o corpo da bonequinha todo de algodão cru. Então a gente vai começar com esse retângulo de tecido. E aí bem no meiozinho dele a gente vai fazer uma trouxinha. E aí a gente pode colocar qualquer coisa que sirva para fazer a cabeça dela. Então pode ser uma bolinha de algodão, pode ser um monte de retalhinho picado que você tem em casa, pode ser sobra de corte de barbante, tá? Eu tinha umas sobrinhas de retalho, então eu vou pegar essas sobrinhas de retalho e vou colocar aqui para fazer a cabecinha dela. E aí a gente amassa assim os retalhinhos lá dentro e começa a fechar as abinhas como se fosse uma trouxinha. Como se fosse um ovinho de Páscoa. E aí a gente tem uma cabecinha. Dá uma ajeitadinha assim para ela ficar o mais redondinha possível. E vem com um barbantinho e amarra aqui. Para fazer a cabeça. Dá algumas voltas e amarra. Eu gosto sempre de dar 3 nós. Tá? E aqui você usa um barbantezinho cru também, assim, para ficar da mesma cor que o corpinho. Então temos aqui uma cabecinha que ficou meio achatada, mas a gente ajeita. Temos uma cabecinha e um corpinho, né? Então, como era um retângulo, vai ter uma partezinha da frente e uma partezinha de trás, tá vendo? E agora o próximo passo é fazer o bracinho, porque a gente vai encaixar o bracinho exatamente aqui no meio, tá? Para o bracinho, a gente vai precisar de um outro retângulozinho, só que menor, mais curto. E aí, esse retângulo, a gente vai enrolar ele. Vamos enrolar o bracinho o mais rentezinho que você conseguir. Quando chegar aqui no finalzinho, e aí você faz do tamanho que você quiser, tá? A gente vai amarrar a pontinha dele, que é para fazer a mãozinha. Dá algumas voltas e amarra a mãozinha. E aí, enquanto você vai fazendo sua bonequinha, você vai intencionando, né? Alguns posts atrás eu falei sobre Brigitte, que é uma deusa do lar, da forja, da cura. É uma divindade muito cultuada na região dos povos celtas. Era muito cultuada pelos povos celtas, todos os povos celtas, né?
porque os celtas, eles eram um conjunto de povos que viviam em algumas partes da Europa. Então eles viviam na Irlanda, no país de Gales, na Escócia, tinham diferentes povos celtas por todas essas regiões. Só que todos eles cultuavam Brigitte. Então, assim, cada povo cultuava um conjunto de deuses. Mas Brigitte era uma deusa cultuada por todos esses povos. Era a única que era cultuada em todas as regiões. Então, eu falei um pouco sobre ela alguns posts atrás. Se vocês quiserem conhecer, dá uma olhada lá. Porque é legal que a gente intencione esses atributos de Brigitte quando a gente vai fazer a bonequinha. Então, leiam lá e mentalizem todos esses presentes que Brigitte traz. Mas assim, essa bonequinha ela pode ser feita para as crianças, junto com as crianças, como uma atividade para brincar, né? Não precisa ser feita só em embolque. Então, olha só o que eu fiz. Eu abri esses dois aventaizinhos que tem na bonequinha e eu encaixei o bracinho aqui dentro. Ó. E ela já vai tomar uma forminha de humana. Então, a gente abraça o bracinho. Abraça o bracinho, é ótimo. A gente encaixa o bracinho bem no meio. E aí, a gente amarra aqui embaixo também. Tem que ficar bem firminho, tá, gente? Prontinho. Temos uma bonequinha. Estão vendo? Deu uma ajeitadinha assim no vestido, mas não tem problema, porque essa parte vai ficar por baixo, não vai aparecer muito. Agora nós vamos... Cadê? Aqui. Desculpa, eu esqueci de cortar. Eu vou cortar 2 tirinhas de tecido. E a gente vai fazer um acabamento aqui pro corpinho dela, para ela não ficar com esse franzido, né? Então, a gente vai enrolar ela aqui e aqui, em volta de um bracinho, fazendo um X, tá vendo? E mais uma vez, vamos amarrar aqui na cinturinha dela. E aí, a mãozinha dela costuma dar uma baixada, porque nesse momento, né, a roupinha dá uma... Ó. Dá uma apertadinha. E de novo, 3 nozinhos. Ok, pronto, nossa bonequinha está pronta. Veja, se você quiser pode fazer olhinho nela, boquinha, tá? Mas a bonequinha tá pronta, então nós temos uma bonequinha que se você quiser, você pode colocar ela com uma saia maior, fazer um retângulo maior para ela ficar com uma saia grande. Eu achei que essa ficou meio curtinha. Mas a bonequinha tá pronta, tá? Agora o que a gente vai fazer é vestir essa bonequinha com roupinhas de noiva. Porque em bulk, como eu falei, ela representa a Brigitte nessa face noiva. Ela vai ser colocada numa caminha, junto com uma representação do Deus, né? Então, ela vai vestida de noiva. E aí, aqui eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes, tá? Então, a partir de agora, é nossa criatividade que fala, tá? Então, você pode enrolar uma sainha e amarrar de novo em volta da cintura dela e colocar um outro X branquinho por cima. Eu escolhi fazer uma coisa diferente. Eu escolhi fazer assim, ó, cortei umas pétalas e vou envolver a cintura dela com essas pétalas formando uma sainha. Acabou uma, eu encaixo a outra um pouquinho depois. E mais uma. Eu cortei 5 pétalas, tá, gente? Mas foi da minha cabeça que eu criei isso. Então, ó. Pronto. Vou botar mais uma aqui e acabou.
e amarra. Amarra bem apertadinho, tá, gente? Pra não soltar. E esse daqui eu vou amarrar com um laço. Por quê? Essa roupinha, ela vai ser retirada depois do ritual. Então, a gente faz um lacinho pra ser fácil de tirar essa roupinha depois. Porque depois do ritual ela não é mais uma noiva, ela é só a deusa Brigitte. Então a gente tira. Olha, ficou uma sainha muito fofinha, tá vendo? Eu curti. E agora a gente vai fazer um acabamentozinho, que eu cortei essas tirinhas de renda, mas você pode fazer com o mesmo tecido da sainha. Eu vou dobrar e vou abraçar a bonequinha aqui, ó, deixando a rendinha aparecendo. E aí eu faço um xizinho. E aqui tem o outro, eu vou dobrar e abraçar o outro lado dela. Muito bonitinha. E aqui eu vou amarrar ela com uma fitinha vermelha, porque vermelho é a cor de Brigitte. São as cores do fogo, né? Ela é uma deusa do fogo, então a gente usa laranja, amarelo, vermelho, tá? E ela vai ficar assim. Vou dar um laço. Ahá! Consegui! Nem ficou tão feio assim, gente. Pronto! Temos uma bonequinha. Deixa eu ajeitar aqui. Temos uma bonequinha vestida. E agora, para finalizar, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista e gosto de fazer bastante detalhe, eu fiz um véuzinho. O que eu fiz? Eu peguei uma renda e eu só trancei aqui, passei a fitinha por dentro de um buraquinho que tinha na própria renda, tá? Mas você pode costurar fazendo um zigue-zaguezinho com a agulha, mas isso aqui é totalmente opcional. E vou prender na cabecinha dela, assim. Pronto! Nossa Brigitte está pronta para o ritual de hoje. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam essa atividade em casa com as crianças, porque independente de serem boca, não é uma delícia fazer essa bonequinha. Um beijo e até mais!